Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal Enem com Ñ. Eu sou Paula, a profe de espanhol. Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Bem-vindos ao nosso canal Enem com Ñ. Eu sou a professora Paula, de espanhol. Vamos lá? Primeiro, quero mostrar para vocês a questão das datas para o Enem deste ano. Então, vejamos aqui o calendário do Enem 2020. Tá? Os pedidos de isenção já estão abertos e ficarão abertos até amanhã. Tá? Amanhã é o último dia, lembrem-se disso. O pedido de isenção vale para todos os alunos de escola pública e para as pessoas de baixa renda. O governo vai cruzar os dados e ver se você pode ou não receber essa isenção. Além disso, todos os que estão no terceiro ano do ensino médio têm esse direito, tá? Então, só se inscrever na página do participante, na página do INEP, Enem 2020, e aí vocês já garantem a isenção de taxa, ok? Em maio, próximo mês, do dia 11 ao dia 22, como tá aí, são as inscrições propriamente ditas, tá? Onde vocês vão se inscrever, colocar os dados de vocês, responder um questionário socioeconômico e escolher o idioma que vocês farão, ou inglês ou espanhol. Então, vamos lá. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre a prova de espanhol do Enem. Para quem já conhece, fica, então, uma retomada, e para quem ainda não conhece, eu vou explicar direitinho. Tá, então, a prova do Enem, ela é composta por 5 perguntas, tá? Todas as perguntas em português. E também mostra 5 alternativas como resposta, A, B, C, D e E. Destas respostas, uma apenas é correta, né? E aí vocês assinalam a correta e passam para o gabarito. Então, essas 5 perguntas são só de língua estrangeira, né? 5 de inglês ou 5 de espanhol. Vocês vão escolher espanhol, né? Então, vamos lá para a parte de espanhol. Então, essas 5 perguntas, elas vão estar em português. As respostas, repetindo, também vão estar em português. Ai, Paula, então, que vai estar em espanhol? Né? O que vai estar em espanhol, chicos? Em espanhol vai estar o conteúdo da prova, tá? Ou seja, os textos que vão usar para fazer essas perguntas, para analisar o espanhol. Então, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, chicos, chicas, podem escrever aí embaixo nos comentários, tá? A pergunta, pode me mandar e-mail se quiserem, adicionar no Instagram, tá? Fiquem à vontade. E inscrevam-se no canal para sempre ir acompanhando, tá? Hoje é o nosso primeiro vídeo, espero que vocês gostem bastante e continuem seguindo o canal e se inscrevam. Então, vamos lá. O Enem de língua estrangeira, no caso de espanhol, são 5 perguntas, tá? Diferente das outras disciplinas, que são 45 questões. Então, o espanhol ele vai ter 5 perguntas, que são em português, tá? Com 5 alternativas como resposta, também em português. E dessas alternativas, uma apenas que vai estar correta, tá? Então, o que vai estar em espanhol, não? O que vai estar em espanhol nessa prova, chica? Vai ser o conteúdo. Então, a pergunta 1 é sobre um texto, a pergunta 2 sobre um outro texto, a pergunta 3 é sobre uma notícia. Então, esse texto, essa notícia, né, essa história em quadrinho, vão estar em espanhol para vocês poderem analisar, escolher uma alternativa e assinalar no gabarito. Então, vamos lá. O objetivo do canal vai ser ajudar vocês a estudar para a prova do Enem, tá? Então, a gente vai se focar em temas que estão caindo no Enem desde o começo e os tipos de texto que são cobrados, né? Então, nesse caso, só para vocês saberem, porque quando a gente pensa em língua estrangeira, a gente pensa em gramática, conjugar verbos, né? A gente pensa, ai, mas eu não saio do meu portunhol, né? Não importa isso, tá? O importante é que vocês estejam abertos, coração aberto, para poder ler as questões, né? E conseguir responder. É interpretação de texto, tá? Então, a gente pode esquecer essa aula estrutural de gramática, de ficar dando nome às coisas, né? Não que isso não seja importante, tá? Isso é bastante importante, mas para a prova do Enem, a gente tem que ser um pouco mais objetivo. A questão é interpretação, se você consegue reconhecer e compreender o texto e tirar informações daquele texto para você poder responder. É a mesma coisa se a gente vai conversar com um falante, né? Não importa, a hora que eu tô conversando com a pessoa, eu não tô pensando, eu tenho que colocar o pronome, o verbo e o complemento. Eu não vou pensar nisso, né? Eu vou só pensar, eu tenho que falar o que eu estou fazendo. Então,
eu estou hablando, eu estou conversando, eu quero ir ao banho, eu quero tomar água. Então, nessa hora, a gente não vai ficar pensando, eu preciso me fazer entender, e eu preciso entender o que a pessoa está falando. Então, se ele fala, eu querer banho, não está correto, mas eu entendi mais ou menos a mensagem que ele quer me passar. O que é? Eu quero ir ao banheiro. Então, é essa interpretação que a gente vai ter para a prova do Enem. Tudo bem? Esse foi um exemplo bem basiquinho assim, né? Mas só para vocês terem uma noção da prova. Então, o que a gente fez aqui no canal? A gente fez um compilado de todas as questões que caíram no Enem desde 2010. E aí eu vou mostrar para vocês, então, quais tipos de texto são usados, tá? Então, por exemplo, são usados textos sempre autênticos. Então, como eu estava explicando para vocês, a gente fez esse compilado. Então, vamos lá. Aqui no canal a gente vai fazer análise das questões, tá? De todo o banco de questões do Enem, de 2010 até 2019. Que tipo de texto cai no Enem? Que material eu preciso estudar, né, em espanhol para eu conseguir me sair bem? Sempre interpretação, tá? Então, texto em espanhol, música em espanhol, série em espanhol, tudo isso vai ser de ajuda. Quais os tipos de texto que caem na prova? São textos autênticos, tá? Quando a gente fala em texto autêntico, significa que são textos verdadeiros. Esses textos verdadeiros são textos que não foram inventados para a prova, são textos que já existem em jornais, em revistas, em campanhas, pela TV, né, e tudo mais, e que foram retirados, né, foram usados para as provas do Enem. Então, artigos e notícias, por exemplo, aqui mostrando para vocês, né, ó, o Clarim, que é um jornal, então pode ser uma notícia, por exemplo, aí, Estados Unidos e Cuba reanudam relações tras 53 anos. Então, Estados Unidos e Cuba retomam relações, né, depois de 53 anos. Então, são notícias, pode ser também informações, um texto mais científico, né? Então, eu sempre vou trazer para vocês, para a gente analisar a prova e também dar dicas de alguns canais que existem, alguns textos que existem, vocês podem seguir no Instagram, né, algum jornal. Então, só para vocês começarem a ter contato com a língua, todo dia ler um pouquinho. Poemas, então um poema também é um texto autêntico, né, ele foi escrito por um autor, então tem esse eu lírico, que é o eu do poema, tem o autor, que é a pessoa que escreve esse poema. Então, histórias em quadrinho também é um tipo, aqui embaixo a gente tem, né, por exemplo, aqui é um exemplo do Gaturro, é um personagem argentino, e aqui do lado também um personagem, um quadrinho Tute, se chama, tá? Mas eu sempre vou trazer para vocês nos próximos vídeos e vou explicar direitinho, a gente vai interpretar, tá? Quando tem imagens assim, a imagem junto com o texto, ela não tá ali à toa, né? Ela vai te ajudar a interpretar, então também é muito legal quando cai textos com imagem, né, juntando o texto verbal com o não verbal, o escrito com algo desenhado ou imagem, isso é bem interessante para vocês interpretarem. Músicas, mas aí no caso são músicas mais folclóricas ou músicas como canção de ninar, tá? Também para interpretar. Campanha e publicidade, que geralmente são esses textos, né, geralmente são posters, outdoors e tudo isso, misturando imagem e texto também, né? Lembrando que a campanha é para conscientizar, enquanto a publicidade vai ser para vender. Como são textos autênticos, não são publicidades brasileiras, né? São publicidades que foram escritas originalmente em língua espanhola. Então, vai ter, por exemplo, uma publicidade de um tênis mexicano, né? Uma publicidade, né, de um jornal argentino. Então, de todos os países de língua espanhola. Um texto de opinião, então um texto de uma carta do leitor, por exemplo. Arte, né? Então, para interpretar uma arte como um grafite, né? Alguma frase escrita no muro. Então, tem tudo isso também.
E trechos de obra literária, também são tipos de textos autênticos e que caem bastante. Por exemplo, um livro, cai um trecho de um livro bastante importante, né? Um clássico em literatura de língua espanhola. Lembrando aqui, por exemplo, para a gente, o Machado de Assis é muito importante, ele recorrentemente cai nas provas, né? Principalmente de língua portuguesa. Então, textos em língua portuguesa, aqui do Brasil, de Portugal, dos países de língua portuguesa da África, né? E se a gente for pensar no espanhol, vai ser só texto da Espanha? Vai ser só texto do México? Não, tá? Claro que não. A gente tem que também ter esse conhecimento de mundo, essa visão de mundo de que o espanhol ele é falado em 21 países. Então, são culturas plurais que a gente vai poder recorrer para estudar, né? Para conhecer e possivelmente encontrar aí nas provas do Enem. Então, a partir do nosso compilado, ó, vou mostrar para vocês aqui o estilo de prova, né? Olhem, por exemplo, aqui, tem uma questão do Gaturro, que é uma tirinha argentina, tá? Não vou ler com vocês agora, porque a gente vai interpretar em um dos vídeos. E aqui as perguntas, tá? Só para vocês já irem vendo como é essa prova do Enem. Então, vão vendo aqui, ó, vou dar Vejam aqui a pergunta, né? E as respostas. Então, a pergunta em português, as respostas em português e a tirinha em si, que é o que está em espanhol. Então, a gente fez esse compilado aqui, ó. Podem ver que tem 64 páginas. São todas as questões do Enem desde o primeiro ano, tá? Então, ó, vejam aí, Enem 2018, Enem 2017. Então, do Enem 2010 até o Enem 2019, eu fiz um compilado e aí tem para vocês, quem quiser ter acesso a esse PDF, tem que se inscrever no canal, tá? E deixar o e-mail no comentário. Aí eu mando para vocês esse PDF e vocês vão acompanhando. Então, em tal aula eu vou falar sobre o Enem de 2018, aí vocês vão acompanhando nesse PDF com a gente. Sim, dale. Agora, por último, para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês num gráfico o que mais cai no Enem, tá? Então, o que mais cai no Enem de língua espanhola são artigos, textos de revista, textos de jornal, tá? Textos de blog. Então, 53% das questões, ou seja, 53 de 100 questões, né, foram usadas com texto artigo. 12 questões eram de trechos de obras literárias. 8 questões sobre histórias em quadrinhos. Poema e campanha caíram 7 vezes cada um, né, nesses 10 anos de prova. Música e discurso 4 vezes. Textos de opinião 3 vezes. Arte e publicidade caiu 1 vez só, né? Essas 100 perguntas, elas estão divididas nas provas, né? Então, são 5 perguntas por ano. A gente fez o compilado de 10 anos de prova, né? Então, são 50 perguntas. Ah, Paula, então por que tem aqui 100 perguntas? Porque o MEC, ele cria 2 provas, né? Uma prova oficial e uma prova reserva. No caso de acontecer algum problema ou algum incidente, essa prova reserva poder ser aplicada para as pessoas que não puderam fazer a prova. Então, no caso, a gente tem 2 versões por ano. Então, a gente tem 10 questões por ano de espanhol. E eu peguei todas essas questões para a gente poder analisar, discutir, tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, não se preocupem muito com essa questão de, eu preciso devorar a gramática, eu preciso conjugar verbo, eu preciso falar perfeitamente, né? Não. Agora, para o Enem, vamos nos focar na leitura e interpretação, tá? Vocês sabendo muito bem disso, com certeza vocês vão bem, vocês vão concentrados, né? O importante é vocês irem conhecendo o estilo de prova que está esperando vocês lá, tá bom? Cuentem comigo, suerte, chicos! Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida me escrevam. Inscrevam-se no canal, tá? Deixem o e-mail de vocês para receberem o PDF do compilado de todas as questões do Enem. E na próxima semana, mais um vídeo e hasta luego!